Exclusivo, hein? O Cidade Alerta entrevistou o homem que foi preso por matar, esquartejar e esconder o corpo da própria mãe. Aquele publicitário, você lembra? O Ricardo Jardim, que depois escondeu o corpo na rodoviária. Ele ficou 10 anos preso, saiu e mesmo com tornozeleira eletrônica, ele, segundo a acusação, ele matou de novo. O Ricardo está sendo julgado agora por assassinar, esquartejar e desovar as partes do corpo de uma namorada com quem passou a viver quando cumpriu a pena em liberdade. Olha a imagem, coloca a imagem, o pessoal vai lembrar desse caso. Ele vai falar pela primeira vez. Meses de negociação e o publicitário fala sobre os dois casos. Matou a mãe, tinha que ficar preso pro resto da vida. Saiu, arrumou a namorada, matou a namorada. E aí o repórter Eduardo Pinzon, ele conversa com o publicitário. Ele foi um publicitário renomado, conhecido, de grandes trabalhos. A entrevista foi no presídio de Canoas, no Rio Grande do Sul, onde ele está preso, onde ele cumpre pena. E ele está lá aguardando a sentença. O Ricardo, o que ele tem a falar? Ele confirma que matou esta mulher e matou também a mãe? O que ele tem a dizer? A reportagem e a entrevista você assiste agora, novos trechos. Vamos lá, reportagem na tela. O publicitário Ricardo Jardim está preso na penitenciária de Canoas, na Grande Porto Alegre. Foram 5 meses de negociações para que esta entrevista acontecesse. E por que você fez o que fez em 2015 com a dona Vil? Porque naquela época, em 2014, meu pai não morreu, faleceu no dia do Natal. Passado aqueles dias de enterro, velório, aquela coisa toda, eu vim a descobrir que minha mãe tinha envenenado meu pai. Ela tinha dado doses excessivas de um remédio e eu disse para ela: tu matou meu pai, tu é uma assassina, eu vou na delegacia te denunciar. Naquele momento ela foi até a cozinha e me atacou com uma faca de churrasco. E eu entrei em pânico. Acabei empurrando ela acabou caindo, bateu a cabeça, veio a falecer. Em 2018, Ricardo foi condenado a 28 anos de prisão por matar e esconder o corpo da própria mãe, Vilma Jardim, de 76 anos. A investigação diz que o crime teve motivação financeira e o corpo foi concretado e ocultado dentro de um armário neste apartamento em Porto Alegre. Até os 56 anos, a sua vida era tida como normal. Passaram-se 10 anos, aos 66, o senhor volta a aparecer na televisão, nas páginas da área policial dos jornais. Como é que tu conheceu a Brasília e por que se desenrolou todos esses fatos? Só um detalhe, vamos considerar que 10 anos, eu tive 9 anos no presídio central. Então, fora no ambiente normal, um ano e pouco, 1 ano e meio. Eu conheci eu chamo ela de Bia, né, porque era o apelido que ela tinha, numa situação de infortúnio, né, que foi a enchente de 2024. E com o passar do tempo, eu fui conhecendo ela foi me conhecendo, ela foi criando, acho que uma situação de segurança em relação a mim, né? Eu me senti uma pessoa confiável. Ela começou a se abrir. Ela se mudou para uma outra pensão e me convidou para ir para essa mesma pensão, que é essa que aconteceu, essa situação trágica. Eu peguei a chave e abri a porta. Eu encontrei ela caída na cama. Para quem não sabe, o desfecho dessa história poderia parecer apenas mais um relacionamento tranquilo, marcado por companheirismo e uma rotina compartilhada. Mas, segundo a investigação, o que veio depois foi um crime chocante, que terminou com Brasília morta, um corpo esquartejado e espalhado por diferentes pontos de Porto Alegre. E aquele dia eu bati na porta dela e ela não abriu. Aí eu sacudi, ela não chamei Bia e ela não manifestou nenhum movimento. Aí naquele momento eu pensei em chamar a SAMU, chamar a polícia, eu vou ser imediatamente preso. E eu acredito que ninguém que tenha vivido quase 10 anos num presídio central quer voltar. É uma coisa que te marca pro resto da vida, né? Ricardo havia deixado o Presídio Central em janeiro de 2024, depois de conseguir progressão para o regime semiaberto. Como não havia vaga, foi autorizado a cumprir prisão domiciliar, com a condição de usar tornozeleira eletrônica. Segundo a Polícia Penal, ele não foi encontrado para a instalação do equipamento e passou a ser considerado foragido. Aí eu saí um dia
acho que 2 dias depois, para caminhar na rua, encontrei uma pessoa e eu comentei com ele e disse, eu posso resolver para ti. Em relação à morte da Bia, o senhor tem participação no quê? Na ocultação, eu distribuía as sacolas e as partes. Porque eu não cheguei a cortar, eu não teria capacidade nenhuma de cortar o corpo de uma pessoa, porque eu não conseguia nem ver sangue. E aí o senhor foi para a rodoviária? Era a última coisa que eu deveria levar para a rua, e no momento eu pensei assim, eu vou levar para um lugar que demore a acontecer, demore a ser descoberto. Tem uma questão importante em relação a isso, e o senhor sabe, que diz respeito à cabeça dela, que nunca foi encontrada. Eu lembro que eu passei no lado de um container de material orgânico, e foi ali que eu botei muito rapidamente. Ricardo Jardim responde por 8 crimes, entre eles feminicídio, ocultação de cadáver e vilipêndio. O caso está na fase de instrução, com testemunhas de acusação e defesa sendo ouvidas, etapa anterior à decisão judicial. Ao final dessa fase, a Justiça vai definir se Ricardo Jardim será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Qual é a sua expectativa? O que o senhor espera do restante da sua vida? Olha, Eduardo, eu procuro nem pensar sobre isso, porque se eu pensar, eu enlouqueço, né? Porque chegar nessa idade, chegar numa situação como essa, eu acho que ninguém quer e a gente acaba não criando mais perspectiva nenhuma de vida, né? Eu acho que quem vive 56 anos sem ter uma ocorrência policial, ou criminal, ou jurídica, não pode mudar de uma hora para outra, assim, né? E se tornar um assassino, um psicopata. Acho que não acredito nisso. É igual aquele jogador que não fez falta, nenhuma falta no jogo, por 90 minutos. Mas no último lance do jogo, ele deu uma tesoura, quebrou o cara e o juiz vai dar o vermelho, ele reclama, ele fala, não, mas é a primeira falta que eu faço no jogo. Ele falou, poxa, 60 anos, uma vida tranquila, ele quer que isso amenize. Não, amigão, você matou 2 pessoas. Matou a mãe, matou a namorada, espalhou partes do corpo. Vocês lembram dessa história? E ainda colocou uma mala na rodoviária. A gente acompanhou, ele é super inteligente. Ele é. A inteligência dele é pro mal, né? Porque eu lembro muito bem no segundo crime dele, aí tinham as imagens, a polícia levantou todas as imagens e ele não tem como negar. Não tem como negar. Agora ele está dizendo que não. Quem é então? Quem que matou a namorada dele? Não, eu só ocultei. Alguém matou e ele guarda o corpo. Ele não fala nada. Pô, você chega em casa, tua namorada tá morta e não foi você chama a polícia. Fala, olha, cheguei aqui, tava assim. Ai, não, mas eu não podia, porque como eu já tinha respondido pela minha mãe, iam achar que fui eu. Esse aí tem que pegar prisão perpétua e ponto final. Ó, esse aí não é um 171 na conversa, ele é 342. Tá louco. Se você dormir na conversa dele, ele convence. Ele fala baixinho. Quase que a gente não consegue ouvir ele falando.